passo no limiar, outro a 30 pés de distância, cada um com mais de 3 pés de comprimento, profundamente gravado na pedra. Quem quer que as tenha deixado teria estado mais alto do que um edifício de 6 andares. E levavam não para a lenda, mas para um templo real. Construído com tijolos de barro e basalto pelos sírio-hititas por volta de 1300 a.C. e guardado por leões e esfinges. O templo de Aindar esteve perdido durante séculos sob oliveiras e poeira. Ninguém sabia que estava lá até 1955, quando um agricultor tropeçou num enorme leão de pedra enterrado na terra. O que os arqueólogos desenterraram a seguir tornou-se uma das descobertas mais surpreendentes do século XX. Este não era apenas um santuário da Idade do Ferro qualquer. Combinava com o templo bíblico de Salomão quase perfeitamente. Mesmo layout de 3 salas, mesma escadaria imponente, mesmas feras guardiãs esculpidas, até mesmo o mesmo nicho sagrado na parte de trás. Aquele conhecido como o Santo dos Santos. Os estudiosos bíblicos contaram 33 semelhanças arquitetônicas. Mas ao contrário do Templo de Salomão, que desapareceu há muito tempo, Aindar ainda tinha as suas pegadas, literalmente. Cada pé descalço media mais de 1 metro de comprimento. O primeiro está no pórtico. O próximo aparece 30 pés à frente. E o terceiro logo antes da câmara mais interior. Nenhum ser humano conseguiria dar um passo tão grande. Nem mesmo um Deus comum. Alguns estudiosos dizem que as pegadas eram simbólicas, destinadas a mostrar a divindade invisível a entrar na sua casa. Talvez Balhada, o deus da tempestade. Talvez Ishar, deusa dos leões e da fertilidade. Outros acham que a verdade é mais antiga, mais estranha. No livro de Gênesis, há uma linha que é quase sussurrada. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso. Estes eram os Nefilim, criaturas nascidas da união de deuses e mortais. Poderia Aindar preservar uma memória deles? Para os adoradores antigos, as pegadas eram mais do que decoração. Eram uma mensagem. Este lugar tinha sido frequentado, reivindicado. Estavas a entrar em algo sagrado. E depois desapareceu. Em 2018, um ataque aéreo turco destruiu o local. Ladrões seguiram. O leão que levou à sua descoberta desapareceu. Hoje, tudo o que resta são fotos, histórias dispersas e essas pistas impossíveis. Quem entrou neste templo há 3.000 anos? Um deus esquecido? Um mito tornado real? Ou algo que nunca nos foi destinado a lembrar? Qualquer que seja a resposta, está enterrada agora sob escombros e mistério. Portões de Golias. Desenterraram um portão tão massivo que eclipsou quase todas as outras entradas antigas em Israel. Com 13 pés de espessura, construído com pedra de 6 pés de largura. E levou a Gat, a cidade que a Bíblia nomeia como lar de um dos gigantes mais famosos da história, Golias. Durante anos, os arqueólogos exploraram a colina poeirenta de Tel-Az no sul de Israel, há muito tempo. Suspeita de ser a antiga Gat. Mas até 2015, o local ofereceu apenas pistas. Depois encontraram o portão. Construído durante o século XI a.C., o mesmo período que os estudiosos associam a David e Golias. A escala era espantosa. Muros de tijolos de barro,
perfeitamente rebocados, erguiam-se de valas profundas. Fortificações estendiam-se para fora, englobando uma área mais de 2 vezes o tamanho da antiga Jerusalém no seu auge. Perto dali, os arqueólogos encontraram evidências de uma instalação de fundição de ferro, um templo e uma teia de salas construídas para a defesa. A cidade não era apenas grande, era poderosa, e estava pronta para a guerra. E é aqui que as coisas ficam mais estranhas. A altura bíblica de Golias, 4 covados em uma extensão, ou cerca de 7 pés e 10 polegadas. Tem intrigado os estudiosos há muito tempo. Mas o arqueólogo Jeffrey Chadwick propôs uma teoria impressionante. O número não era para ser literal, mas arquitetônico. Os muros do portão mediam exatamente o mesmo. Talvez Golias não fosse apenas alto. Talvez ele fosse o muro, uma metáfora para a força de Gator. Nenhum esqueleto de gigantes foi encontrado no local, mas a arquitetura conta outra história. As pedras massivas assemelham-se aos muros ciclópicos da antiga Micenas. Tão enormes que os gregos posteriores acreditavam que apenas gigantes de um olho só os poderiam ter construído. Até Aristóteles, segundo uma fonte, pensava que os ciclopes inventaram este tipo de cantaria. O ADN filisteu da vizinha Ashelon mostra claras ligações genéticas com a Grécia Antiga. Os construtores de Gato podem ter trazido tanto os seus mitos como a sua alvenaria através do mar. Depois veio mais uma pista do passado, um caco de cerâmica inscrito com 2 nomes, quase semelhantes a Golias ou Goliade em hebraico. O nome era certamente real e usado na época. A cidade foi destruída por volta de 830 a.C. num cerco pelo rei Hazael de Aram. As suas muralhas desmoronaram, a sua história enterrada, até agora. Se o portão era real, o que ou quem mais poderia ter sido? A cama de Og. Dizem que ainda existe. Uma enorme placa de ferro entre as ruínas perdidas de uma cidade antiga. Não uma arma, nem um trono. Uma cama, com 13 pés de comprimento e 6 pés de largura. Disse pertencer ao último dos gigantes bíblicos, um rei chamado Og. De acordo com a Bíblia hebraica, Og reinou sobre 60 cidades muradas nas terras altas de Bashan, o que é hoje parte da moderna Síria e Jordânia. O seu reino ficava na orla da memória e da lenda, em terras outrora chamadas o Lar dos Refaim, gigantes de tamanho aterrador, lembrados tanto na Bíblia como em textos ugaríticos mais antigos, como reis guerreiros e deuses dos mortos. Quando Moisés liderou os israelitas a Edrei, encontraram Og em batalha. Mas não mataram apenas o rei. Erradicaram todo o seu povo. Apenas a cama de ferro permaneceu. Ou assim afirmaram. Em 1918, perto de Amun, a antiga cidade de Rabat, o arqueólogo Gustav Daumann descobriu um enorme túmulo domênico com dimensões surpreendentemente próximas da lendária cama de Og. Uma cama adequada para um homem com mais de 13 pés de altura, um rei enterrado em pedra. Milhares destes dolmens pontilham a paisagem de Bashan, megalitos silenciosos do 3º milênio antes de Cristo. Muitos são de tamanho impressionante, com pedras de cobertura pesando mais de 50 toneladas, mais pesadas do que qualquer bloco. Em Stonehenge, e câmaras grandes o suficiente para abrigar vários homens adultos. A sua construção permanece um mistério. Alguns estudiosos acreditam que são vestígios de um culto esquecido, um que honrava os seus mortos. Não com túmulos, mas com monumentos. Outros dizem que foram construídos pelos próprios Rafael, o descanso final de reis gigantes transformados em antepassados divinos. A verdade pode estar algures sobre os dolmens,
Sob pedra e silêncio. Roda dos gigantes. Escondido nas planícies varridas pelo vento das colinas de Golã, jaz um mistério tão vasto que só pode ser visto do céu. Uma formação colossal de pedra de basalto preto, 40.000 toneladas dela, disposta em 5 círculos concêntricos. De cima, formam um alvo perfeito. No chão, não parece nada. Sem ossos, sem respostas. Os locais chamam-lhe Gilgal-Rafaim, a roda dos gigantes, e alguns acreditam que é exatamente isso que a construiu. Conhecido em árabe como Rujin al-Iri, que significa o monte de pedra do gato selvagem. Este antigo monumento permaneceu escondido à vista de todos durante milhares de anos. Do chão, parece pouco mais do que pedra desmoronar-se. Mas do ar, revelado apenas nos anos 60 por levantamento aéreo, torna-se algo mais. Uma roda megalítica precisa, com mais de 500 pés de largura, construída com muros de até 8 pés de altura. No centro, um cão de sepultamento paira como o coração imóvel de uma máquina muito esquecida. Datado de pelo menos 3.000 a.C., possivelmente mais antigo. Rij al-Iri é uma das estruturas pré-históricas mais antigas e complexas do Novo Oriente. Os arqueólogos estimam que seriam necessários mais de 25.000 dias de trabalho para construir. Mas por quem? Nenhum alojamento foi encontrado. Nenhuma arma. Nenhum propósito claro. Uma teoria liga a antigas sepulturas aéreas, onde os corpos eram expostos a abutres. Os seus ossos mais tarde recolhidos. Outros acreditam que marcava os solstícios. Investigações recentes lançam dúvidas sobre isso, embora alguns sugiram que a própria Terra mudou ao longo dos séculos, desvirtuando qualquer alinhamento outrora perfeito. Mas a lenda conta uma versão mais perturbadora do local. Na Bíblia, os Refaim eram uma raça de gigantes. Guerreiros tão altos e temíveis que assombravam os israelitas. Alguns acreditam que a estrutura foi construída para os honrar, ou construída por eles. O nome hebraico do local, Gilgal-Refaim, significa literalmente roda dos gigantes. Poderiam estes anéis concêntricos ser não apenas um túmulo, mas um trono? Ou mesmo um mapa celestial concebido para olhos que outrora olhavam para baixo de uma grande altura? Quem quer que tenha construído a roda dos gigantes, não deixou escrita nenhum vestígio das suas vozes, apenas as pedras, precisamente colocadas, perfeitamente alinhadas e eternamente silenciosas. Continua a ser um dos mistérios mais antigos e insolúveis do mundo antigo e talvez um dos seus avisos mais antigos. Pedras de Nimrod à noite cai sobre o Líbano, vale de Becaia, mas uma escuridão mais profunda dorme sob as ruínas de Baalbek. 3 pedras, cada uma mais pesada que um avião jumbo, agarram o pó de estilhaçado de um templo esquecido, ousando a história a explicar como chegaram. Os locais chamam-lhes o Triliton. No entanto, milhares de anos de lenda chamam-lhes outra coisa, as impressões digitais de gigantes bíblicos. Há 2000 anos, Roma batizou este posto avançado de Heliópolis e coroou-o com o maior templo de Júpiter do Império. No entanto, a plataforma sob aquele templo é construída com blocos que os romanos nunca usaram em nenhum outro lugar. Monstros de 750 toneladas arrastados 800 metros para baixo de uma pedreira de calcário. Mesmo para os mestres de mármore e arco, parece um exagero. Então, quem ou o que insistiu em pedras tão grandes? A pedreira oferece mais perguntas do que respostas. Meia enterrada em ervas daninhas encontra-se a pedra da mulher grávida. 1000 toneladas de material abandonado. Ambição.
Próximo a ela repousa a Pedra do Sul, com 1.242 toneladas. E em 2014, arqueólogos descobriram um irmão ainda maior, a Pedra Esquecida. 1.650 toneladas e ainda fundida à terra como um meteorito encalhado. Incapazes de acreditar que meros mortais foram os responsáveis, cronistas medievais preencheram o silêncio com gigantes. Um manuscrito árabe medieval faz a afirmação mais chocante. Após o grande dilúvio, Nimrod, o bisneto de Noé, e o poderoso caçador do livro de Gênesis, enviou gigantes para construir uma fortaleza. Sua missão era colocar as pedras titânicas de Baalbek no lugar para o deus do sol Baal. Seu pódio imponente pretendia rivalizar com a própria Torre de Babel. Outros dizem que Caim construiu-a para se esconder de Deus. Ou que o rei Salomão escravizou gênios para colocar as pedras para a rainha de Sabá. Até que os espíritos se revoltaram e deixaram o seu fardo na poeira. O viajante escocês David Urquhart contemplou os blocos em 1860. E sentiu sua mente, cito, paralisada pela impossibilidade de qualquer solução. Arqueólogos modernos oferecem guinchos, rolos e cabrestantes. 512 homens se esforçando contra a física. Mas admitem que o projeto excede todas as necessidades práticas. Por que usar blocos de megatoneladas em um vale provincial? Foi engenharia de força bruta? Ou um monumento destinado a intimidar o próprio céu? Até que alguém mova a Pedra Esquecida. Os gigantes de Baalbek guardam o seu segredo. Olhe atentamente para essas bordas desgastadas pelo tempo. Podem ser as últimas marcas de ferramentas de seres bíblicos que o mundo esqueceu. Ou as maiores lascas da ambição romana. De qualquer forma, as pedras perduram, ousando-nos a medirmos-nos contra o impossível. E em sua sombra, cada resposta que criamos ainda parece um tamanho pequeno demais. Qual destes artefatos está mais próximo da verdade sobre os gigantes? Deixe-me saber nos comentários.